Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Eu sou Alice Castro, está começando mais uma AMP, palestra para ajudar você a superar o Covid, a recuperar os resultados do teu negócio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e nesta recuperação de negócios ainda mais relevante, que é a contratação de pessoas utilizando plataformas digitais, a recepção e coordenação dos trabalhos remotos, a partir aí de ferramentas. O Peter tá chegando, vou só colocar aqui o microfone para ficar melhor. Versa. Boa noite, Peter. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, aqui um friozinho. Meu Deus do céu. E bom, dessa vez nós temos energia, não tem vento, não tem ciclone. Ai, passou, né? Graças a Deus. Nossa, que susto. Foi uma... Então, assim, esse ano, vou te dizer, tá? Assim, estamos fazendo um bingo já de ano. É um ano para aprender a superar as dificuldades. Pai amado. Mas eu estava dizendo assim, tipo, acho que o Brasil tem que agradecer nesse momento, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Que a nuvem de gafanhotos foi espantada pelo nosso ciclone, então a gente tá assim fazendo um favor pro país. Né? Tipo, de nada. O resto do Brasil, de nada, tá? Passou. Mas é isso, a gente tá vivendo tempos muito loucos, né? Muito loucos. Mas temos que dar um jeito, né? Tem que se virar e fazer o que está na nossa mão, e aí por isso que é importante, né? Conhecer novas ferramentas, aprender sempre, porque cada hora vem um desafio diferente, né? De tanto externo quanto interno, às vezes é uma pessoa dentro da sua equipe que pede alguma coisa que você não sabe como lidar, né? Então eu acho que quem é empreendedor está sempre aprendendo e se desafiando, né? São oportunidades de aprender, né? Com Até mesmo certeza. um ciclone que derruba no caso aqui, o telhado, que quebra os vidros, que derruba o muro, tudo é oportunidade para a gente aprender. Sim, sim. Mas tá tudo na tua casa agora? Certo, já agora tudo consertado já. Ah, que bom. A resiliência, né? É isso Logo aí. também. Mas vamos lá, Coisa boa. 19 horas, vamos dar Vamos. início aqui à nossa última live, que deveria ter acontecido na última terça-feira, porém com o advento do ciclone e de todas as dificuldades que passamos, estamos aqui então concluindo essa agenda. Para deixar aqui registrado, toda terça-feira a gente realizou nas últimas 7 semanas o nosso projeto Live Amp, que é um projeto que visa ofertar um pouco de capacitação, de dicas, de orientação para os empreendedores. Meu nome é Peter Santana, eu sou o atual presidente da AMP Metropolitana, sou um dos fundadores da entidade que nasceu há 10 anos atrás, então em 10 e completou agora em abril 10 anos de atividade, com o objetivo de apresentar para o gestor aí, com o objetivo, né, de apresentar criar esse melhor ambiente de negócio para quem quer empreender na nossa região. Então, a gente, o ano passado, em 2019, criou um projeto chamado Circuito AMP. Esse circuito atendeu aí os municípios, os 22 municípios da região metropolitana, capacitando aí mais de 4 mil empreendedores. E esse ano a gente repetiria, e estamos repetindo, então, esse projeto Circuito AMP. E nesse momento de pandemia, a gente, então, trouxe esse projeto de um modelo presencial para o modelo online, no modelo da Live AMP. E aí convidamos então a Alice Castro para ser a nossa âncora, a nossa convidada aí para passar esse conhecimento aos empreendedores. O projeto ele deu início no mês de junho, onde a gente começou então falando de tendências pós
pós-pandemia, tendências de mercado, transformação digital para as micro e pequenas empresas, repensando nas empresas e produtos, divulgação do seu negócio e prospecção de clientes através de plataformas digitais, gestão de pessoas em tempos de crise, gestão financeira em tempos de crise, e hoje a gente fala aí de recrutamento de talentos com uso de tecnologias. Esse projeto está todo no IGTV do Instagram da AMP Metropolitana. Nós já tivemos mais de 500 visualizações, 500 pessoas que assistiram essas dicas. São dicas bastante mensuráveis, bastante simples, para que a gente possa efetivamente colocá-las em prática e não ser mais uma live de informações, mas sim que a gente possa usar isso como uma dica usual para o nosso dia a dia, né? E aqui eu encerro a minha participação, agradeço a participação e a visualização de todo mundo, e convidamos para que visite as nossas redes sociais. A AMP Metropolitana o ano passado realizou mais de 500 ações para ajudar os empreendedores aqui da nossa região, e a gente vai continuar fazendo novas ações. Hoje nós temos também uma coluna que saiu ontem no Notícias do Dia, que é quinzenal, que a gente é um espaço para falar de empreendedorismo no principal jornal de circulação aqui da nossa região. Temos também outras inúmeras atividades de representatividade, de relacionamento, de benefícios para quem quer associar a entidade, que é uma associação que não aceita apenas empreendedores, mas aceita também empreendedores informais também, e a gente ajuda a se formalizar. Então, esse é o nosso papel como entidade, a única entidade que representa as micro e pequenas empresas aqui na nossa região. Então, agradeço a presença e a participação de todos e passo a palavra para a Alice, a nossa representante. Antes, só esqueci aqui de agradecer os nossos parceiros, né? Então, esse projeto é uma realização da AMP Metropolitana, uma co-realização do Sebrae Santa Catarina, com a Performance de Excelência, que é a empresa da Alice. Temos um apoio do Banco do Empreendedor, do Senac, da Unicesumar, do Cicobi Eurovale, da Biosegure e da Valorizar Corretora de Seguro, que são os nossos parceiros desse projeto da Live AMP. E aí, então, agora passo a palavra. Obrigada, Peter. Obrigado. A gente então está encerrando o nosso ciclo, né, no dia de hoje, nossa 7ª palestra. E convido vocês também, né, assim que acabar aqui, de passar ali no IGTV da AMP e conferir os outros temas. Semana passada a gente falou, né, muito do Banco do Empreendedor, que é parceiro da AMP. E nós falamos sobre as linhas de crédito que tem disponíveis, né, para você poder acessar por telefone, no site da AMP, no site do Banco Empreendedor, né, nas agências do Sebrae ou da Caixa. Então também tem coisas bem, como a gente falou, práticas, diretas, né? A ideia dessas lives não é ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, mas realmente dar caminhos, né, para os empreendedores. Então, obrigada, Peter. E eu vou convidar aqui agora, então, o Diego, que vai participar conosco. Vou adicionar o Diego aqui, para que a gente possa falar sobre contratação de pessoas. Aproveita esse momento. Olha, um cômodo por vez. Obrigada, que gentil. Gente, boa noite, né? Vou falar boa noite para as pessoas aqui. Diego, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem, Alice? Tudo certo, graças a Deus. Então, boa noite, Maiara, Gisela, Pati, Cleo, Michel, Gustavo, aqui, Tiago, né, Isabelle, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar de contratação de pessoas, como utilizar ferramentas digitais, como fazer, né, a seleção das pessoas sem o bom e velho olho no olho, né, a entrevista dinâmica e tal. O tete a tete. Então, o tete a tete. O Diego trabalha com a gente na Performance de Excelência, né, consultor. Hoje está cursando também doutorado em administração e tem uma experiência muito grande na área de gestão de pessoas, especialmente em empresas de base tecnológica, metodologias ágeis. Então, é uma gestão de pessoas mais renovada, né? Mais atual, digamos assim. Porque existem correntes da gestão de pessoas, né? Tem a mais tradicional
E tem a digestão de pessoas também de novas gerações, né? Então é legal também a gente falar isso, que tem, às vezes, você pode estar com um método meio antiquado para o público que você Uhum, quer atrair. exato. Tá? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. E em plena pandemia, se você, né, está vivendo um momento maravilhoso de ampliar a equipe, primeiramente, parabéns. Tá? Fique Sim. registrado, porque é um momento muito desafiador e você precisar crescer a equipe, quer dizer que você está no caminho, né, de recuperação, no caminho de ampliação, no caminho de estruturação. Então isso é muito bom. E mesmo que talvez você não esteja nesse caminho agora, anota aí tudo que a gente vai dar de dica, de ferramenta, de caminho, para que quando você precisar, você já sabe que pode contar com isso, tá? Então, Diego... Ah, e outra coisa, tem um aviãozinho aqui de papel, um símbolozinho, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você sabe que estão contratando ou que têm dificuldades nessa Uhum. área de atração de pessoas. E quanto mais coraçõezinhos tivermos, mais o Instagram avisa as pessoas que a gente está ao vivo. Então, Isso não aí. economiza no dedo aí. E dúvidas também, gente, por favor, coloquem aqui ao longo do caminho, se alguma coisa fala, nossa, que legal, queria fazer isso na minha empresa, mas não sei como, né? Ou contribuições, enfim, interajam com a gente, que fica bem mais divertido quando a gente está junto, né? Seja Isso aí. bem-vinda, Letícia. Então, vamos começar. Vamos falar de contratação. Diego, Bora. me conta, independente de ser digital ou não, qual o primeiro passo para eu poder ter uma boa contratação? O que Você eu já tenho que deu. ter ou saber? Você já até deu uma dica aí, Alice, que é entender o seu contexto, né? Entender o seu cenário. Eu acho que, acho não, né? É como qualquer área dentro de uma empresa, a gente precisa de planejamento. Então, acho que esse é um pontapé inicial aí. Tem muita gente que tem muito problema, inclusive, com contratação, não só no meio digital, mas no meio fisicamente também, que porque não faz planejamento, não entende quem quer contratar, por que que precisa daquela pessoa, a quantidade de pessoas que precisa, né? Então, o primeiro passo, com certeza, é esse entender esse cenário, né? Eu até separei algumas perguntas aqui, vou usar o seu truque ali, já virar aqui É, para quem já quiser, vira não sei aí. se vai dar para anotar, mas para ir já perguntando, né? Para o pessoal tirar print, não sei. Mas tem algumas perguntas chaves, né? De quantas pessoas que eu preciso selecionar, em quanto tempo eu vou fazer esse processo seletivo, né? Quanto tempo vai durar, ter uma ideia de período ali, né? Quem que vai conduzir esse processo? Se é uma pessoa do RH, se é o próprio empresário, a própria empresária, porque essa pessoa vai demandar um tempo, né? Você vai precisar construir uma agenda de entrevista, ou se for ter uma dinâmica, a pessoa vai estar lá, enfim, a pessoa vai precisar conduzir o processo, né? Então é importante E ter isso essa é clareza. importante. E Uhum. é importante falar isso porque, assim, tem muita gente que está no ponto de crescer, mas não consegue ter tempo para selecionar. E aí fala assim, eu Uhum. não tenho tempo porque eu preciso de ajuda, Exato. mas eu não consigo ajuda porque eu não tenho. E Exato, aí fica exato. no efeito tostines, né? Que é assim, é mais fresquinho porque é crocante porque é fresquinho. Então a gente não sabe, a pessoa fica realmente num furacão ali, né? Tipo, Uhum. meu Deus, eu preciso de ajuda, só que para eu ter uma ajuda, eu tenho que parar para selecionar. Então, Uhum. realmente, esse planejamento ele te ajuda até a dizer, bom, o bicho vai pegar mesmo daqui a Uhum. 20 dias, quando entrar o cliente X, ou daqui a 10 dias, quando chegar o pedido que eu fiz e eu vou ter que botar tudo isso no estoque. Então, você tem 10 dias para selecionar alguém. E ter esse deadline, né, essa linha do tempo planejada, te ajuda a olhar e Uhum. falar: se eu não fizer agora, daqui a 10 dias eu vou estar pior, mais ferrado do que eu tô agora. Então, Sim, exato. planejar é bem importante. E é importante porque nessa etapa, às vezes, você entende que o que você precisa começar recrutando é uma pessoa para fazer recrutamento. Porque às vezes o empresário, a empresária fica nessa, né? De eu consigo, eu dou conta de tudo sozinho, mas às vezes não dá. E quando você para Sim, planejar um processo seletivo, você vê que ele é mais complexo do que aparenta, né? E aí a pessoa sim. tem uma formação, tem uma expertise, tem toda uma questão técnica, até para melhorar esse processo, né? Ajudar a melhorar esse processo, contratar pessoas de uma forma mais eficiente, mais eficaz.
E dá para terceirizar também, né? Se você não vai ter um volume Também, muito grande de contratação, você pode contratar também. empresas que fazem esse processo seletivo, ou pelo menos essa triagem inicial, e aí já Uhum, vem as pessoas mais alinhadas. Mas de qualquer forma, você tem que dizer o que também. você quer, né? Qual é o Exato, perfil das exato. pessoas, porque senão, Aham. né, vai vir um monte de coisa, Sim, né? Um monte sim. de gente que não tá no perfil, né? E essa é até outra pergunta que eu tinha colocado ali, né? Eu tirei já, porque acho que já deu tempo pro pessoal tirar um print, mas qualquer coisa depois a gente volta. Mas é uma das etapas mais importantes, né? O que a gente chama de descrição de cargos, né? Mas indo um pouco mais além. Porque não é só você descrever o cargo, descrever lá o que a pessoa tem que fazer na atividade dela, na função dela. É você entender realmente, principalmente se for fazer um processo seletivo online, isso é importante, na fase de atração e tal, de entender o perfil da pessoa que você quer recrutar, né? Entender os valores que a pessoa tem, se são aliados com os valores da empresa. Em alguns cargos e algumas empresas, é importante que a pessoa more mais perto da empresa. Então, Sim. esse perfil assim de traçar, né? Se a pessoa tem curso superior, se precisa ter curso superior, se não precisa. Algumas Se ter funções não carro. precisa. Se precisa ter carro, exato. Às vezes E é precisa ter carteira. interessante Uhum, porque, assim, a descrição de função, ela tá dentro do PPRA, né? Que é aquele programa. Você tem um funcionário, você tem que ter o uhum, PPRA. Se não tem, gente, vai providenciar que isso aí é lei, tá? Tem que ter. sim, Então, assim, lá tem a função que é com base no Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é o no CBO. CBO. Dá para consultar no site, acho que é Uhum, Emprega Brasil, o nome uhum, do site. E aí lá tem a descrição. Então, fala, eu preciso contratar um recepcionista. Tem lá, você coloca recepcionista, tem tudo que é a função do recepcionista, o que que faz, o que que tá dentro da lei que uhum, pode fazer e tal. Então, não é o processo, não é a rotina. Isso é parte do princípio que é obrigatório, todo mundo tem que ter, uhum, né? Para você poder determinar se tem que usar EPI, etc. Mas o que a gente fala aqui são questões de comportamento, são questões de estrutura, né? Como o Diego está dizendo. uhum, Às vezes você tem. Eu tenho um caso, por exemplo, um cliente que ele, depois de muito rodar pessoas num tal, num cargo específico, ele chegou à conclusão de que ele precisava contratar pessoas mais velhas. Então ele tinha um uhum, cargo que era normalmente tido como um cargo que se fala de entrada, né, de carreira, que as pessoas são a primeiro emprego e tal, mas não parava ninguém ali, porque justamente era um cargo que não tinha um salário muito alto, era 6 horas, e tinha diversas questões que as pessoas rapidinho usavam de trampolim para ir para outro lugar. Né? E uhum, aí ele estava sempre com aquilo vago. Ele falou, pô, mas eu preciso criar conexão com o meu público neste cargo de recepção e uhum, tal. E aí o que ele percebeu? A gente, né, tipo, eu falei pra ele, tá, então começa a olhar nos lugares onde você vai, que perfil que te chama atenção, porque ele não conseguia saber que perfil que ele queria. Ele só sabia que o que ele estava fazendo estava errado. Aí eu falei, uhum, então começa aí, que é uma ferramenta muito boa, que chama benchmarking, né, que é você também uhum, olhar. Falei, nos lugares onde você vai, veja o perfil de recepção que te atrai, né, que te agrada, e a gente uhum, constrói a partir daí. E aí ele começou a perceber que ele tinha uma ele sentia uma empatia maior e ele percebia uma recepção mais calorosa, mais amorosa com pessoas acima de 45 anos. uhum, Então ele falou, pô, eu acho que se eu contratar então uma recepção, né, um recepcionista nesta idade, talvez passem, que é o perfil que eu tô querendo. No fim, ele precisou ir em vários lugares e começar a prestar atenção. Então, às vezes, o empresário, ele quer uma coisa, mas ele não presta atenção, né? uhum. Como ele quer ser É, tratado como cliente, não se põe no lugar do cliente, não enxerga isso. E aí foi quando ele traçou o perfil. Foi assim, uma coisa parece tão besta, né? Tipo, uma uhum, coisa simples, uma idade. Ele falou, eu acho que se eu pegar pessoas mais velhas, né, que já tem, estão em outro momento da vida e tal, a gente vai ter uma melhor performance. E foi isso, ele contratou e a pessoa está lá até hoje, já faz mais de 10 anos essa história. Né? Então, assim, legal. funcionou porque ele encontrou o perfil, ele falou, é isso, eu queria uma parceira. Imagina, um médico. E ele tinha uma recepção que estava sempre girando, e aí ele não conseguia criar a conexão, os pacientes também não. No fim, né, era, Uhum, era uma questão de estabilidade. Aí
Aí a idade dizia várias outras coisas. Trabalho 6 horas, a pessoa que já tinha, ou já tinha uma carreira, ou estava voltando para o mercado de trabalho, porque separou, porque perdeu o emprego em outro lugar. Então, ele, a partir da idade, ele traçou todo um perfil que funcionou para o caso dele, né? Então, não é só, eu preciso de alguém que saiba o Office. Né? Sim. Aprofundar um pouquinho mais isso aí, né? Sim, mas é bem isso. E um outro exemplo que é bem comum é de call center. Tem algumas empresas que elas percebem que contratar pessoas que já aposentaram, por exemplo, ou por invalidez, ou por idade, enfim, mas já estão aposentadas em alguns casos, por invalidez não pode, né? Mas por idade, essas pessoas, muitas vezes, elas procuram um espaço no mercado de trabalho porque trabalharam a vida inteira e não conseguem ficar sossegado em casa, né? Ainda estão com saúde também e querem trabalhar. E eles viram que algumas empresas viram que contratar esse tipo de pessoa reduzia a rotatividade. Porque o jovem, geralmente, ele entra como um trampolim para a carreira, né? Um trampolim ou uma primeira experiência para ter o primeiro contato, às vezes está na faculdade, precisa de uma renda extra, e aí arruma um emprego que paga um pouco melhor, às vezes, e sai, né? E tem uma ambição, né? Deslumbra isso, uma coisa diferente. Isso. Essas pessoas de mais idade, que já têm uma aposentadoria, às vezes, ou que, enfim, não dependem tanto mais do salário em si, elas acabam entrando nesse trabalho. E eu já ouvi isso de uma pessoa que estava numa situação dessa, e ela comentou que para ela aquilo era uma terapia, porque ela ficava em casa e aí ela conseguiu esse trabalho, ela conseguia conciliar uma outra atividade que ela tinha, que era cantar à noite, e ela trabalhava 6 horas lá no telemarketing, falava com as pessoas, e ela era super querida, assim, pelos clientes, por todo mundo, porque fazia aquilo feliz, que ela via um significado naquilo também, né? Então perceba importante. Que conhecer o perfil independe da tecnologia. Exato. Entender como você precisa que essa pessoa trate o cliente, entender, né, aprender com as experiências anteriores também, né, fazer uma análise de quais perfis que funcionaram ou não funcionaram naquele cargo, quando você já tem uma história na empresa. E se você não tem uma história dentro dos cargos da tua empresa, olha a história de outras empresas. Sim. A gente está aí para isso. Então, começa tudo planejando, né? Que cargo que eu preciso, o que a pessoa vai fazer, como que precisa ser esse comportamento, esses elementos, né? Competências, o que a pessoa precisa saber, né? Tecnicamente. Questões de habilidades, técnico, né? O que ela precisa saber fazer isso. E posturas, né? Atitudes que você precisa da pessoa. Aí, então, eu pensei tudo isso, ok. Agora, vamos para a plataforma digital. Esquece, não tenho pandemia geral, não posso fazer dinâmica de grupo, botar o povo para se desdobrar lá, não sei o quê. Como que eu faço? O que você sugere? Onde que eu posso divulgar essa vaga de um jeito preferencialmente grátis? Aí só antes, uma última parte que está no planejamento, que é importante também, que vai influenciar nisso, é a pessoa definir quais vão ser as etapas do processo seletivo, né? Porque aí, com base nas etapas, é que a pessoa vai buscar as plataformas, porque cada plataforma digital daí vai ter uma funcionalidade, né? Mas é a pessoa entender se ela vai, e até na realidade que ela vai conseguir fazer uma dinâmica, se vai conseguir, geralmente começa pela triagem de currículos, né? Então a pessoa vai, faz inscrição, ou manda o currículo, e aí a pessoa que vai conduzir o recrutamento, ela olha o currículo por currículo, com base nesse perfil que ela traçou, né? Aí ela vai fazer uma primeira seleção ali, já tirar umas pessoas. Essa etapa, ela pode, enfim, tem várias plataformas digitais que hoje você consegue cadastrar sua vaga lá, essas plataformas, como por exemplo a Gulp, o próprio LinkedIn, que é um dos mais conhecidos, né, vagas.com, você consegue divulgar a sua vaga lá, usar como um meio de divulgação da vaga online, né, e também já fazer algumas etapas do processo seletivo dentro dessas plataformas mesmo. Mas você consegue cadastrar, por exemplo, esse perfil que você quer, algumas perguntas para extrair das pessoas, daí ela vai se aplicar lá, vai fazer vai receber lá a informação, né, que a vaga está disponível na empresa tal. Isso é uma coisa bacana também, que geralmente, da mesma forma como a gente faz um perfil nosso numa rede social,
Ah, você tem seu perfil no Facebook, você tem seu perfil no LinkedIn, é bacana também ter esse perfil da empresa, porque aí você consegue vincular nessas plataformas e aí a pessoa, a própria plataforma já serve como meio de divulgação ali da empresa e dessas vagas Legal. quando você tiver ela aberta, né? E aí a pessoa vai, se aplica. A diferença dela e te entregar um currículo presencial é que ela vai fazer tudo ali no computador mesmo, ou pelo celular, em alguns casos, já tem aplicativo, né? Ela preenche algumas informações básicas que você vai determinar quais informações você quer extrair dessa pessoa, né? Seu nome, e-mail, telefone. Você pode determinar o que você acha que é uma informação obrigatória ou não. Aí, enfim, aí entra a importância ali de todo o planejamento, né? Porque já nessa primeira etapa, você vai, com base no que você planejou, no que é importante para a sua empresa, para aquele cargo que você vai contratar, você vai determinar o que você quer extrair das pessoas já nessa primeira etapa, né? E Aham. aí, Que aí não preencheu, já tá fora, né? Tipo, nem, exato, exato. E aí é nem bacana mandou porque informação, né? otimiza o processo, né, nesses casos. Mas também é importante dizer que não necessariamente fazer um processo online, a pessoa precisa ter uma plataforma dessa. Porque usando o Google, o e-mail, o Gmail, o Google Suite, né, que são as ferramentas online do Google, a pessoa consegue fazer isso. Consegue fazer um formulário simples lá no Google Drive, colocando essas informações que ela quer extrair. Também disponibiliza o link lá Uhum. para as pessoas, né? Divulga o link e aí os candidatos fazem o cadastro ali pelo Google Forms mesmo, tudo isso vira uma planilha. Você também consegue fazer os filtros pela planilha, né? Aí entra também uma outra pergunta que eu coloquei ali no planejamento, que é dos conhecimentos da pessoa que vai fazer a seleção, porque é uma coisa que vai influenciar se a pessoa que vai fazer essa seleção, ela tem esses conhecimentos no G Suite, nesses sistemas, se ela não Aham. tem, você vai precisar treinar ela. E aí também um ponto importante é definir o que você vai estar a fim de gastar, né, com esse processo seletivo. Você pode não querer não gastar nada, como você pode ter ali algum investimento, que isso também vai interferir na contratação das plataformas, Sim. enfim, A gente tem dois cases de cliente nossos que fizeram uma página de contratação específica, né? Uhum, Então, montaram um formulário do Google, que é gratuito, colocando lá tudo que precisava, tudo que queria saber da pessoa, para não ter que olhar o currículo inteiro e tal. uhum, Né? Um primeiro filtro, fez um formulário pedindo informações, e aí fizeram uma landing page, que é uma página, como se fosse uma página de vendas, contando, olha, essa vaga funciona assim, você é o que a gente procura, você gosta de desafios, você gosta disso? Os proprietários gravaram vídeos, né, falando sobre a uhum, vaga, divulgando, impulsionaram, né, as uhum. redes sociais. Então, houve um investimento na divulgação da vaga, não na plataforma, mas na divulgação, porque fizeram se não me engano, é ClickPages, que é uma coisa gratuita. E aí tiveram. Por quê? Porque era o perfil que eles estavam buscando, né? Pessoas que queriam aprender, porque são vagas para trainee, então, né, você vai ter um treinamento antes de ser Uhum. oficialmente admitido. Então, quando desenhou o perfil, falou: eu quero alguém que esteja ali a fim de fazer todo um estudo da vaga antes, né? Então foram, né, duas experiências recentes, que uma já terminou o processo seletivo e agora está na fase do trainee já, e outra Uhum. está no meio do processo seletivo. Mas então Sim. a forma de divulgação também já tem que estar casado com o perfil que você está buscando. Talvez Uhum. se o seu perfil é o que a gente falou, pessoas aposentadas, pessoas que já têm a partir de uma certa idade, fazer uma landing page com um monte de coisa talvez não seja o mais adequado. Você tem que ver onde é que essa Uhum. pessoa está. Então, hoje, né, já Uhum. tem estudos na parte eletrônica que diz que a partir de 45, 50 anos, você encontra muito mais fácil a pessoa no Facebook do que no Instagram, por exemplo. Uhum. Né? Sim. Com 20 anos, tem mais chance de achar no TikTok do que no Instagram. Então, isso também é interessante, né? A gente tem que saber onde que esse público está. É mais ou menos a Exato. mesma relação que o cliente, né? Exato. Quando você vai pensar, o artista tem que estar onde o público está. Se você quer selecionar uma pessoa, você tem que saber que Uhum. mídia que ela tá. Será que ela tá no LinkedIn?
Senão eu tô lá no LinkedIn falando para um público da nossa faixa etária, de 30 a 30 e poucos, mas eu quero contratar uma pessoa de 18 anos, que não tá no LinkedIn. Porque LinkedIn é a plataforma de adulto, Sim, né? A plataforma de profissional. Então, exato. a gente dá aula, eu dou aula no Senac, e às vezes eu falo, gente, o currículo de vocês está onde? E eles ficam com aquela cara assim, ah, eu não tenho. Aí você vai ver o Facebook, o Instagram é só foto de bichinho. Eu falei, gente, como é que vocês vão ser selecionados? Se acorda aí. Então, você que está nos assistindo, se você quer arrumar um emprego, tenha, né, um cartão de visita bonitinho na internet, né, gente? Porque, às vezes, é isso. A pessoa, ela não vê a rede social como um potencial lugar para encontrar um emprego. E aí vai Sim, procurar onde? Né? Então a gente tem que estar é, em plataformas de profissionais, mas também tem que fazer anúncios, né? sim. Ou mesmo que não seja patrocinado, mas vocês têm que mostrar que você tem uma vaga em aberto onde as pessoas que você está buscando estão, né? Sim, inclusive esse é um dos indicadores mais importantes de processo seletivo. E é uma pergunta simples: quando você vai fazer esse formulário que a gente estava falando aí para a pessoa fazer a inscrição, para te enviar o currículo, coloca uma pergunta: por onde você chegou até a gente? Ou por onde você descobriu essa vaga? Que aí você já vai ter esse indicador se a pessoa veio por busca no Google, se veio pelo Facebook, pelo LinkedIn, por indicação, por evento. Sim. E tudo isso é importante porque todo esse planejamento, esse entendimento do funcionamento do processo seletivo, ele impacta no bolso da empresa, né? Vai ter um resultado financeiro ali, no financeiro, vai ter uma influência nas questões financeiras da empresa, porque se você demora mais para contratar, você vai gastar mais, é mais tempo que você vai investir ou você ou sua equipe lá, isso, enfim, tem uma série de impactos, né? Então, quando você começa a trabalhar com esses indicadores, você percebe de onde que vem as pessoas para sua empresa, você consegue direcionar muito melhor a sua divulgação. Você não fica divulgando a torta e direita sem ter o resultado. Porque às vezes, por mais que a pessoa tenha um perfil bem detalhado, se ela divulga no lugar errado, é isso que você estava falando, né, Alice? Vai vir um monte de gente aleatória ali que não se encaixa. E aí vai ser aquele sentimento, né? Nossa, entrevistei um monte de gente e ninguém se encaixava, não tinha ninguém do jeito que eu quero. E aí você vai ver isso, né? Uma falha já no processo de atração, que a gente chama, né? Que aí Isso. é a etapa antes da seleção. A gente tem a atração, que é justamente isso, é você despertar o desejo nas pessoas em fazerem parte da sua empresa, né? Fazer parte da sua equipe. Aí entra o trabalho. Pode falar? Não, e é engraçado porque tem muita gente que negligencia isso, que acha assim, ah, mas tem tanta gente procurando emprego, eu não preciso atrair. Exato. Gente, se tu quer gente boa, você tem que atrair, porque às vezes essa gente boa que tu quer já está empregada, E geralmente é o né? que acontece. Exato, então você vai ter que... Quer dizer, eu vejo que hoje a gente está num momento que é bom para quem está contratando, né? Infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas boas tiveram que ser dispensadas de suas empresas por questões econômicas, não por falta de competência, né? E aí a empresa, infelizmente, não pode manter e tal. Então você tem pessoas muito competentes disponíveis, mas essas pessoas disponíveis têm que saber que a tua vaga é para elas. Exato. Então a atração, ela realmente é uma venda, né? É uma postura diferente de você tem que implorar por um emprego. É tipo, eu quero uma pessoa boa, então eu tenho que dizer para ela o quanto que eu também sou uma empresa boa. Porque não se engane, não é porque a pessoa está sem emprego ou porque estamos em crise que ela não vai analisar a tua empresa, que ela não vai entrar no site e ver quem você é, o que que você faz, né? As pessoas que valem a pena, né? Elas têm uma postura diferente como profissional, né? E isso também muda hoje na plataforma digital, porque e a sua empresa, como é que ela se posiciona, né? Tem o site Love Mondays, né? Que Agora ele é o Glassdoor. O Glassdoor era uma plataforma, acho que norte-americana, e ela acabou se fundindo com o Love Mondays e agora é o então, Glassdoor. que acontece? O funcionário avalia a empresa. Né? Então, o Diego, por exemplo, trabalha com a gente, ele vai colocar, olha, a empresa da Alice não trabalha lá, porque a Alice não sei o quê. Então, se eu estou divulgando uma vaga e a pessoa, né, tem esse perfil, e eu quero uma pessoa interessada, uma pessoa que quer aprender e tal, provavelmente ela vai pesquisar sobre a minha vaga antes, e aí ela vai lá e tá o Diego falando mal. Então, assim, cuide Exato. também da imagem da sua empresa, onde ela está, como ela se divulga,
porque isso pode barrar bons candidatos se você ou não tem Com nada e certeza. fica, será que é uma vaga real? Essa empresa nem existe na internet, Uhum, né? Hoje em dia se fala, se não está no Google, não existe. Então uhum, não é só durante a vaga, cuidar da imagem da sua empresa também vai uhum. ajudar a atrair pessoas, né, com um perfil mais Sim. adequado, né, pessoas Uhum, boas para o seu trabalho. Então, faz o planejamento, faz toda uma divulgação voltada para o perfil. Então, se o uhum. teu público está no TikTok, você está lá no TikTok. Se o seu público está no jornal Uhum. impresso, né, Sim, sim. na mídia clássica, você tem que estar na mídia Uhum. clássica. Se o teu público está no Cine, você tem que ir lá no Cine, Portal Uhum. do Emprego Brasil, e divulgar sua vaga lá. Isso é bem Sim. importante, né, E para atrair. é importante dizer também, Alice, que esse trabalho de fazer, de trabalhar a marca como uma marca empregadora, né, que é o que é chamado de employer branding e tal, é um trabalho constante. Então, dentro das possibilidades da empresa, de procurar fazer isso não só quando vai ter um processo seletivo, porque a atração ela não é só você divulgar a vaga, a atração ela é um processo constante de, como eu falei, de despertar o desejo nas pessoas em fazerem parte da sua empresa. Porque aí, se você faz isso um trabalho constante, quando você abrir sua vaga, já vai ter gente interessada. Então vai te agilizar para o seu lado. Porque você não vai precisar criar esse desejo na pessoa, porque ela já vai ter isso. Então, sempre que possível, manter um Instagram, por exemplo, manter uma página da empresa divulgando coisas dos funcionários, divulgar alguma ação interna, ação de endomarketing, né? Alguma campanha interna que você fez com os funcionários. Divulga no Instagram, não deixa isso só preso ali na empresa, sabe? Tem muito empresário que tem medo de compartilhar isso, de compartilhar a cultura. E não pode ter Nossa, medo disso, porque isso é o que vai fazer as pessoas se identificarem ou não. E aí, mais uma vez, isso quando você já tem pessoas que se identificam com a cultura da sua empresa, que se identificam com o propósito, com a missão do seu negócio, vai agilizar no processo seletivo, porque você já vai pegar pessoas mais alinhadas. Então, vai facilitar na hora da entrevista, vai facilitar na hora da triagem, vai facilitar tudo isso, né? Assim, se sim. dificultar que tiver um monte de gente lá que tem esse perfil, melhor ainda, porque você vai poder escolher, né? Mas, em regra, Sim, você vai estar escolhendo entre os melhores. E é interessante isso, né? Porque tem uma expressão que se usa muito na área de RH, que é que você contrata pelo técnico e, né, destrata, né, desliga pelo comportamental. E por causa desse fit cultural, né? Desse uhum, encontro entre valores e posturas. Então, uhum, por exemplo, na nossa empresa a gente tem a cada 15 dias o share, que é um momento em que uma das uhum, pessoas estuda alguma coisa e apresenta para o restante da equipe aquele tópico, né? Então pode ser um uhum, livro, pode ser uma habilidade que a pessoa tem, algum ensinamento que quer compartilhar. Então, se a gente, né, está buscando alguém e essa pessoa, né, vem e fala, poxa, que uhum, legal, eu queria ter uma oportunidade de também aprender e ensinar sobre qualquer tema. E aí você já tem uma conexão ali com essa pessoa. E o contrário também, tipo, gente que fala, ah, não, Deus me livre, eu quero só trabalhar, não quero saber de conhecer mais meus colegas de trabalho. Não vai uhum, combinar, porque aqui a gente tem essa postura de, uhum. né, de, tipo, vai ter festa junina semana que vem, né? Então a gente faz, né, tudo à distância. Sim. Mas são coisas que realmente fica uma coisa meio fora, né? Se tu percebe que a pessoa não Uhum. cola, fica assim, mas não combina com a empresa, né? Mas Sim, vamos em sim. frente, então. Divulgamos, fizemos aqui uma marca empregadora, né? Achamos o Uhum. lugar, colocamos. Começou a chegar lá pelo Google Forms, a pessoa A fez, ou mandou o triagem. currículo, que você pode Uhum. pedir que mande PDF, que mande por e-mail, né? Uhum. Tudo isso é digital, então às vezes as pessoas ficam, eu quero uma plataforma. Você vai ter que Precisa. ler e conhecer as pessoas, né? Então, assim, não tem fórmula mágica. A gente tem que, Exato. né, buscar, vai ter que dedicar um tempo para isso, por isso o planejamento é muito importante. Chegou os Exato. currículos, né? Olhei lá, a Uhum. pessoa se candidatou, dá para pedir vídeo também, é uma coisa legal, né? Sim. Então, só cuida do tempo, né? Senão, assim, você lê um currículo em 2 minutos, você pede um vídeo de 7 minutos, vai demorar mais. Então, peça um vídeo de 2 minutos. Né? Então, você pode pedir isso. Eu peço um vídeo e eu Uhum. só vou abrir o currículo de quem mandar vídeo. Não mandou vídeo, já vi que não tem proatividade, tá fora. Uhum. Então, você também pode aproveitar esse momento digital, né, Uhum. de que estamos todos utilizando mais plataformas
e simplificar desse sentido, né? Falar, me manda o seu... Ou a gente vê também coisas que só faz assim, eu quero o link, eu não quero teu currículo, eu quero o link do teu LinkedIn. E aí, se a pessoa não tem, ela que corra para fazer. Isso. Né? Então, tudo Sim. isso são coisas... Não, certo, a pessoa vai mostrar que tá afim, né? Também. Quem não tem LinkedIn, pelo amor de Deus, que está assistindo esse vídeo, vai e faça logo. A gente fazendo o processo seletivo essa semana, a gente viu que tem muita gente que ainda não tem LinkedIn. E você, empresa também, faça o teu perfil empresarial. Faça o seu perfil empresarial, exatamente. Exatamente. E para procurar, inclusive, o LinkedIn tem um esquema específico para recrutamento, né? Que é uma vertente assim, do LinkedIn, que aí a pessoa tem acesso a algumas funcionalidades que a gente, enquanto usuário comum, não tem, né? Tem alguns gráficos para fazer algumas análises, também é bem bacana, e pode ser utilizado também nessa etapa, tanto para receber currículos, quanto para pesquisar, né? Fazer o processo de headhunting, que aí a gente fala, né? Que é quando você vai direto numa pessoa ali específica que tem aquele perfil lá exato, você bate o olho lá e fala, não, essa pessoa é o perfil que eu quero. E você não dá bobeira, você vai lá direto nela, aborda, faz o contato, fala, tô com essa vaga, acho que você tem um perfil e tal, vamos fazer uma entrevista, e aí vai, enfim. É mais direto, né? Em alguns casos é necessário fazer isso. Mas aí passando para as outras etapas, né? Que aí a gente já falou ali que a pessoa vai determinar quais vão ser as etapas no processo seletivo dela, e para cada etapa dessa, ela vai recorrer a plataformas diferentes, né? Então, nesse caso, a gente já falou da triagem de algumas plataformas. Se for no processo seletivo que a pessoa determinou que vai ter uma etapa de testes, por exemplo, que também já faz uma seleção, isso é importante, porque se a seleção geralmente vai atrair poucas pessoas, não precisa colocar um processo muito longo, né? Dá para fazer um processo mais enxuto, às vezes só com currículo, com entrevista, ou dinâmica em grupo, em entrevista, enfim, um processo mais enxuto ali você já consegue trazer pessoas boas e recrutar pessoas boas, né? Mas dependendo do caso, se for uma oportunidade que vai trazer muita gente, aí é bom ter mais etapas ali para afunilar, né? Para fazer o funil um pouco melhor. E uma dessas etapas pode ser os testes. Teste de perfil comportamental, teste técnico, algumas empresas chamam de desafio técnico, né? Que é quando você pensa um problema que é bem relacionado à atividade da pessoa, o que ela vai fazer no dia a dia, e manda para ela solucionar. E aí isso não precisa também ser presencial, dá para fazer isso fisicamente, né? Você propõe uma solução e é bacana não fazer como se fosse uma provinha, assim, sabe? Fazer, realmente pensar num problema real, num problema que as pessoas que já atuaram naquela função, elas encontram ou encontraram no dia a dia e mandar para a pessoa ou fazer uma redação, fazer um relatório ou resolver um problema no Excel, enfim, aí vai dar criatividade também, né? De quem vai recrutar, determinar esse problema e montar esse problema de uma forma que traga respostas que consigam ser analisadas e que te permita extrair da pessoa o que você precisa, né? E é importante deixar claro o formato que você quer receber. Então, Sim. se é uma coisinha Excel, você fala, quero a planilha de Excel. Exato. Quero o PDF do não sei o quê, quero em PowerPoint, Exato. quero em Word. Porque isso, quanto mais claro você for, né, no formato, porque assim, eu já fiz, né, testes de você mandar, e a pessoa mandar numa plataforma que eu não conseguia abrir, sabe? Tipo, ela usou o software que ela tinha e não o software que eu tinha. Então, são coisas importantes. Falar, eu quero nessa, porque, assim, digamos que você vai fazer uma vaga mais técnica. E tu precisa que a pessoa saiba trabalhar no Photoshop. Tu fala, eu quero que você mande o arquivo no Photoshop. E aí a pessoa não vai poder fazer no Canva, no Paint, no não sei o quê. Ela vai ter que saber usar o Photoshop. Primeiro, ela vai ter que ter o Photoshop. Então, são coisas que já vai muito afunilando e economiza um trabalhão. Porque essa pessoa não... Eu fiz, ano passado eu abri uma vaga, recebi 15 currículos. Aí eu mandei o teste. 3 pessoas mandaram o teste preenchido. Facilitou minha vida, porque eu só tinha uma vaga. Então eu falei, beleza, então agora eu tenho 3 para entrevistar. Não entrevistei ninguém antes, porque o que me adianta se tu não cumprir? E um mandou depois do prazo. Eu falei, não aceito.
Isso é Porque eu tinha um importante. prazo, O prazo. né? Então, era uma regra importante para mim. Tipo, uma das coisas do perfil era uma pessoa que Uhum. cumpre prazo. Então, são coisas que a gente economiza tempo. Justamente, você é empresário, não tem tempo de ficar selecionando, cria essas Uhum. regras em que você vai conseguir já filtrar. Mas eu queria também dicas, Diego, para o contrário, quando você não encontra a pessoa, porque quando você tem muita gente boa, você põe um monte de teste, é fácil, né? Que daí no fim o melhor sobrevive. Agora, e Uhum. quando eu não encontro a pessoa? Tipo, eu divulguei e só veio, Aham. Isso. sabe o que eu Então, quero dizer, né? aham. Não vamos entrar em detalhe, mas entendi. Exato, mas assim, não estão no perfil. Eu olho e falo, meu Deus, não sabe nada, nem responde o teste. E aí o que a gente faz? A gente esquece os critérios e contrata quem está passando na rua, né? O que você sugere aí? Como que a gente pode. Eu acho que uma coisa importante é, nesses critérios, já definir alguns que são obrigatórios e alguns que são preferíveis. Porque a gente não vai Uhum. encontrar o Superman, né? A gente não vai encontrar uma pessoa perfeita. Então é importante a gente também entender já logo lá no planejamento o que a gente está disposto a abrir mão caso a gente não encontre a pessoa naquele perfil ideal que a gente traçou, né? Para não se E desesperar e sair aceitando qualquer um também, né? Exato, Tipo, exato, exato. tem limite. Exato. Para algumas, tem até uma outra frase que também é muito falada, né? Que você contrata pelo comportamento e você demite pelo técnico. Que é parecida com aquela lá que você comentou, né? O oposto. É o oposto. Porque você contrata pelo comportamento, não, você contrata pelo comportamento e você treina o técnico. Porque o comportamento é uma coisa que geralmente a gente desenvolve a partir das nossas experiências de vida, a partir de coisas que a gente já passou. E o técnico geralmente é uma coisa que, se você estudar, você consegue desenvolver. Então, em regra, é mais fácil você desenvolver uma competência técnica do que uma competência comportamental, né? É Então, verdade. é Isso pode ser uma o coisa não assim. negociável lá, Exato, isso pode né? ser um Então, não assim, negociável lá. Então, se para você é importante que a pessoa seja proativa, que tenha algumas competências comportamentais assim, delimita lá, ó, isso daqui é inegociável, a pessoa tem que ter isso. A pessoa tem que ter uma boa comunicação. Se você vê que a pessoa ela vai te responder na entrevista, ela começa a gaguejar e tal, que ela ficou muito, muito nervosa, que ela não conseguiu controlar o nervosismo, que é uma coisa natural, mas às vezes para aquele cargo lá que você tem, aham. a pessoa ela precisa ter um autocontrole maior. Então, tudo isso é importante de se determinar. E uma outra estratégia é uma coisa que a gente já comentou, né, do headhunting. Que em alguns casos, isso é muito comum para cargos de alta gerência, assim, né, de liderança, que geralmente são pessoas que precisam de ter mais experiência no mercado de trabalho. Muitas dessas pessoas já estão empregadas, e aí você abre vaga e você encontra um monte de gente, mas ninguém que tem aquela experiência que você precisa, ou o tempo de mercado. Então aí é você ir e procurar diretamente aquele perfil daquela pessoa, né? Alguns lugares também, algumas empresas que elas costumam contratar muitos jovens assim que estão no início de carreira, fazem parceria com universidade, parceria com essas organizações, entidades estudantis, né? Empresa Júnior, a Aham. ESEC, enfim, várias entidades estudantis que tem, porque essas empresas, essas entidades, as universidades, ou enfim, esses parceiros, já direcionam algumas pessoas. E também eles geralmente já têm um banco de dados com essas pessoas. Então, se você Sim. precisa de um perfil muito específico, você pode recorrer a esses parceiros e dizer, olha, eu tenho esse perfil aqui, eu não encontrei um candidato, vocês têm alguém para me indicar? Sim. E, e aí Os próprios professores, né? os próprios professores, exato. Então, se E tu conhece aí, professor, você quer alguém que tem uma vaga ou de estágio, ou sim, pergunta, os professores estão ali. E uhum, você que está nos assistindo, se você é aluno, presta atenção, os professores estão sempre de olho. uhum. Então, eu já fui consultada e já não recomendei pessoas por causa do comportamento em sala de aula. Ai, Alice, fulano foi teu aluno? Por que tu quer saber? Sabe, tipo, Sim, acontece. não, é porque tá se candidatando a uma vaga aqui, não sei o quê. Eu falei, qual perfil que tu busca?
eu queria alguém que fosse proativo, vivi. Eu falei, olha, nunca entregou um trabalho no prazo, fica lá no fundo no celular. Então, assim, percebe? Assim, a gente é o que a Sim. gente é, onde nós estivermos. Uhum. Então, isso também é bem importante, né? Que dependendo do cargo que você está buscando, que é uma pessoa que seja formada e etc., Uhum. tenta ir na tua cabeça. Às vezes tu é contador, enfim, tu conhece o professor, liga, porque quem sabe o professor fala, pô, acabei de orientar um cara que está se formando, maravilhoso, não sei o quê. Sim. Né? Então, isso é bem importante também a gente buscar essas indicações e cuidado também com as indicações aqui, né? Furados. Momento vida real, né? Empresário tem funcionários, tem os funcionários que ele entende que estão no perfil e tem funcionários que não estão no perfil. Aí ele fala, gente, tem uma vaga, tá, pode indicar. Aí o funcionário que não está no perfil indica o melhor amigo dele. E às vezes, aí tu fala, e agora? Será que o amigo é igual esse aqui, que já faz tudo que eu não queria? Então, cuidado também com essa questão da indicação, se você não passar por cima do que é inegociável ali, né? E às vezes, né, ter essa leitura de quem está indicando, que muito, né, às vezes é uma indicação fala, pô, veio do fulano, então eu sei que essa pessoa é responsável, ela não iria fazer uma indicação de alguém que não entendesse e tal. E tem gente que faz indicação totalmente sem noção, que tipo, Sim. né, até tem um cliente nosso que falou, né, que chega uma pessoa que fala assim, eu tenho um primo lá, ele não faz nada, você não arruma um emprego pra ele, que ele tá lá vagabundo, não faz nada. Sabe, se ele não faz nada da vida, se ele, tipo, não tem vontade de aprender, a culpa é minha, tipo, agora eu vou ter que entregar uma pessoa que não quer trabalhar, né? Então isso também é bem importante cuidar e ter os critérios, né? E aí você vai avaliar isso também nas entrevistas, né? Ter um bom roteiro de entrevista. Sim, um bom roteiro de entrevista. Só em relação a essa questão das indicações, uma coisa que eu já vi funcionar em algumas empresas é de ter um programa interno de indicação, que aí a empresa ela retribui o funcionário que indica alguém, a pessoa é contratada depois de alguma forma. Porque Legal. aí isso direciona daí, né? Porque a pessoa vai querer que a pessoa que ela indicou seja contratada, então ela vai indicar realmente pessoas que estão alinhadas com aquele perfil, né? E também aí entra aquela outra questão de deixar claro para as pessoas, não qual o perfil que você quer. Porque é óbvio que se você chega na sua equipe e fala, eu tô com uma vaga aqui, e não explica o que você espera da pessoa que vai trabalhar naquela função, não adianta pensar que a sua equipe vai adivinhar, porque elas convivem ali no dia a dia, o que a pessoa faz naquela função, né? Porque às vezes a pessoa de função diferente não entende. Então é importante também ter essas estratégias internas para estimular a equipe e direcionar melhor o que você quer, né? E aí, em relação às entrevistas, a entrevista ou dinâmica, enfim, se for ter uma etapa de dinâmica, as plataformas para se usar são muito parecidas com as entrevistas. Que a gente tem o Zoom, o Skype. Se for ter um grande fluxo assim, de candidatos e for precisar fazer uma dinâmica antes, é bacana também ter uma agenda bem elaborada, né, para conciliar as agendas dos candidatos e com a agenda do recrutador. E aí você pode marcar um grupo num determinado momento e fazer a dinâmica ali online mesmo. Você dá um tempo, né? A gente teve um cliente nosso agora que teve uma experiência de um curso, de uma imersão aí online. Em alguns momentos as pessoas se dividiam em salas e funcionou super bem. Então, dá certo. Eu mesmo participei, eu lembro que até eu anotei aqui para falar, para não esquecer, porque foi uma experiência bem bacana que eu tive participando da seleção para voluntário das Olimpíadas, aqui, quando foi as Olimpíadas aqui no Brasil. Muito tempo antes eles fizeram a seleção para voluntários, era gente do mundo inteiro, né, que se candidatava, e eles já fizeram o processo seletivo todo online, porque era gente de todo canto, né? Sim. E eu participei de uma etapa de dinâmica online com eles, e foi bem legal, assim, deu para conhecer outras pessoas, eles deram esse momento de apresentação, né, deu para conhecer outras pessoas na hora ali, funcionou super bem. Que bacana. Então, dá certo, é possível. Não é um impeditivo o fato de não poder, né, estar... Não.
É claro que, tanto na dinâmica como na entrevista, entra aquilo que você estava comentando, né? Tem que ter uma preparação prévia, a pessoa tem que estar ciente das dificuldades que ela pode ter, né? De questão técnica e tal. Então, a pessoa que vai conduzir tem que ter essa preparação antes, essa consciência antes. Nas entrevistas, é extremamente importante a pessoa ter esse roteiro de entrevistas bem estruturado. E quando a gente diz bem estruturado, não é no sentido de que a pessoa vai se limitar a perguntar o que está ali e ficar muito presa àquelas perguntas e tal, não poder perguntar nada, fazer um roteiro fechadinho. É estruturado no sentido de que ela vai ter ali perguntas que ela realmente vai conseguir extrair coisas que ela precisa da pessoa. A ideia como já é um processo online, que a gente está... uma das coisas, tirando em momentos que a gente é forçado, como esse da pandemia, a adotar essas estratégias virtuais, né? O processo seletivo online ele é muito utilizado para redução de custos, para otimizar o tempo, para reduzir o tempo, porque te permite entrevistar pessoas de outros estados, de outros lugares. Então, é bacana também ter essa noção de que se você já está fazendo isso para otimizar, o roteiro lá de entrevistas também faz ele com essa mentalidade, como uma ferramenta que vai te ajudar a ser mais assertivo ali. Então, às vezes a pessoa ela gasta mais de uma hora ali entrevistando alguém e não é necessário. Se você tiver um roteiro ali bem estruturado e tal, e tiver consciência do que você quer extrair da pessoa, você consegue também otimizar e direcionar melhor a pessoa, conduzir melhor a entrevista, né, para ser mais assertivo. E aí, hoje em dia, o tipo de entrevista acredito que seja o mais usado, né, pelo menos é o que eu mais vejo, é o de entrevista por competência, que é onde você sempre busca extrair da pessoa experiências que ela passou que fizeram ela desenvolver alguma coisa, né? Então, não é uma pergunta que fecha com sim ou não, né? Não, exato. Você conhece o Office? Sim ou não? Isso aí, gente, você estrutura lá para a pessoa preencher antes. A entrevista é para pegar experiências, vivências, em que ela pôs em prática aquela atitude que você espera. Então, se a gente está falando de atendimento ao público e você precisa que a pessoa tenha inteligência emocional, né? Então, você faz uma pergunta sobre isso. Sim. Você podia contar uma vez que você ficou, assim, o que te tira do sério? Conta uma experiência em que você teve que se controlar, como é que foi? Sim. E aí, ali você vai ver, a pessoa vai dizer, me fecharam no trânsito, e aí a pessoa vai falar um monte de coisa, aí você vê como ela conta, se quando ela conta, ela começa a ficar vermelha e ela vive aquilo de novo, você fala, eita, essa emoção não está muito bem resolvida, né? Então, você pode fazer perguntas, tanto, não muito hipotéticos, senão a gente fica sempre, né? Vamos fazer de conta que você está aqui e um cliente fala isso. Aí a pessoa vai te responder o que tu quer ouvir, porque é um campo hipotético, é uma coisa que ela sabe o certo a se fazer. Isso. Então é muito legal na entrevista fazer perguntas sobre o que ela já viveu, porque daí você vai ver a realidade dela ali, né? Isso eu acho que é uma dica bem importante, porque senão a gente fica sempre pensando, né? Joãozinho foi à padaria, e a pessoa vai entrar na história respondendo porque ela se prepara para a entrevista, né? Sim, tem uma sigla que é bem conhecida no meio, assim, que é o CAR, né? Que é o contexto, ação e resultado. Então, você faz uma pergunta esperando que a pessoa vai te dar uma resposta com isso. A resposta real seria essa, que ela vai te apresentar um contexto, a forma como ela agiu naquele contexto e o resultado que teve daquela ação. Se você tem uma resposta assim, você tem uma resposta completa. E no papel do recrutador, a gente consegue também fazer as perguntas, é importante a gente fazer as perguntas que a gente consiga extrair essas respostas, evitando, por exemplo, pergunta muito binária, assim, que ela vai te responder sim ou não. Até a pergunta clássica, né, do me fala três pontos fortes, 3 pontos fracos. Você pode converter, você pode perguntar, por exemplo, me diz algumas características suas que vão ser um desafio para as pessoas que vão trabalhar com você lidarem. Você percebe que você está perguntando... A gente tem 1 minuto. A mesma coisa. Tá avisando aqui. Sim, mas você pergunta a mesma coisa, mas de jeito diferente. Na internet tem vários roteiros e tal, que tem algumas dicas assim, que as pessoas podem perguntar e adaptar, mas em regra é isso. Então tá. Ai, Diego, eu tenho que desligar, senão ele vai derrubar a gente. Gente, então,
Planeje-se, use a plataforma onde o povo está e na Isso aí. entrevista faça perguntas sobre a história da pessoa, que você vai ter ali a competência, a vivência dela para ver se casa na sua cultura. Diego, obrigada Eu que por mais uma vez agradeço. estar aqui com a gente. Amp, mais uma vez, muito obrigada por esse ciclo de palestras maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijinhos e Ótimo. até a próxima. Tchau, Diego. Até a próxima, Valeu. pessoal. Tchau, tchau, gente.